Eu achava que eu estava sendo forte, porque uma semana depois de eu perder meu filho, eu decidi voltar ao trabalho. Talvez algumas pessoas pensassem, nossa, ela reagiu rápido. Mas a verdade é que eu não queria ficar sozinha. Só que mesmo chorando, eu acreditava que estava bem, pois eu conseguia trabalhar, eu conseguia falar com as pessoas, eu conseguia conviver com os meus familiares e até falar sobre o assunto sem desespero, sem grandes crises, sem perder o controle. Talvez tenha sido exatamente isso que começou a me convencer de que eu não precisava de ajuda. Algumas pessoas até perguntavam, nossa, como você consegue falar sobre o assunto com tanta calma? Você transmite equilíbrio. E aos poucos eu comecei a acreditar nisso. Eu achava que falar com Deus e manter esse controle externo já era o bastante. Só que hoje eu entendo que sim, Deus é nosso escudo, nossa força, nossa fortaleza, mas que Deus também usa pessoas e os capacita para cuidar da gente. Durante muito tempo eu confundi força espiritual com não precisar de ajuda emocional. Só que o corpo não mente. Mesmo quando a mente tenta seguir em frente, o corpo sente tudo, e com o passar do tempo eu comecei a reagir de formas que eu não entendia, pois os meus cabelos começaram a cair com mais frequência, eu sentia tensões musculares no pescoço e nos ombros, hoje irradiou para as costas, cervical e lombar, manchas vermelhas e quentes apareciam no meu rosto de repente e na ponta das orelhas, assim, nossa, era algo assim que incomodava demais. Entre outras coisas que aconteciam, mas na época eu não sabia o que estava acontecendo exatamente, mas hoje eu entendo que eu só estava reagindo porque eu estava tentando sobreviver do jeito que eu entendia ser correto. Hoje eu entendo que o meu corpo estava me dando sinais importantes de que eu precisava de ajuda, mas eu só estava tentando sobreviver do jeito que eu conseguia. E talvez algumas pessoas não saibam, mas existem dores que não conseguimos colocar para fora completamente. E parte dessa dor fica presa no nosso corpo, na respiração, nos músculos, no silêncio. E foi um desses dias que esse versículo falou profundamente comigo, que está em Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque era exatamente assim que eu me sentia, cansada, oprimida, sobrecarregada emocionalmente. E quando li isso, eu entendi que Deus não queria que eu fosse forte o tempo todo, mas que eu me aproximasse dele do jeito que eu estava, porque ele me daria a força necessária para eu continuar. Ele só queria que eu me aproximasse dele do jeito que eu estava. Anos depois eu comecei a perceber que algumas coisas dentro de mim mudaram. O meu corpo mudou, o meu humor, os meus hormônios mudaram. Eu precisei começar um processo de tratamento, de cuidado, de olhar para mim mesma com mais atenção, porque por muito tempo o meu corpo ficou dando sinais e eu não percebi que a minha mente também precisava de cuidado. Talvez muitas pessoas também erram nisso. A pessoa continua trabalhando, a pessoa continua socializando, a pessoa continua funcionando, mas por dentro está emocionalmente exausta. E sabe o que mais me marcou de tudo isso? É que nos momentos mais difíceis, onde eu não conseguia raciocinar, compreender todas essas etapas, Deus estava comigo. Ele estava bem pertinho de mim, segurando a minha mão, me fortalecendo, me dando uma nova direção. Porque às vezes a gente acha que Deus só está perto quando o milagre acontece. Mas tem vezes em que o milagre é a gente sobreviver ao dia. E talvez você esteja tentando continuar, sobreviver, dar um passo a mais e fazendo aquele esforço que ninguém está percebendo, mas Deus está olhando cada movimento seu e Ele quer te ajudar. Ele quer ser a tua força e a tua fortaleza. E deixa eu te falar uma coisa com todo carinho: não ignore a sua dor. Não ignore os sinais do teu corpo. Não ignore a voz de Deus.
Mesmo naqueles momentos mais silenciosos, Deus está aí, querendo te ajudar. E você precisa estar atento para ouvir o que Deus quer que você faça. Não é fraqueza parar um pouco. Não é fraqueza pedir ajuda. E não é falta de fé pedir ajuda a alguém. E nos próximos vídeos eu quero falar para você como foi que Deus começou a reconstruir os meus novos passos, as minhas novas etapas. E fica aqui comigo, eu quero te mostrar o quão grande é o meu Deus. E eu tenho certeza que o meu Deus é o teu Deus. E você não está sozinho.